Olá, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, esteja com a sua vida nessa noite, com a minha vida, em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que tem muito, sim, pertinente para a vida de hoje, não é? Duas coisas eu quero que a gente trate hoje. Primeiro, a paz do Senhor Jesus. A primeira coisa que eu quero tratar, na verdade, vamos falar sobre o preço de servir. Vamos lá, sair do 3G Wi-Fi. Vamos de novo, foi, né? Então, queridos, vamos falar sobre o preço de servir. Muitas vezes, é muito interessante isso. Eu estava agora tomando banho e me veio à cabeça isso, o preço de servir. Normalmente, quando a gente trabalha em um lugar e a gente vai prestar um serviço, a gente recebe por esse serviço, não é? Mas muitas vezes, para servir a Deus, nós pagamos um preço, que não é em dinheiro, mas a gente paga um preço para servir. Aí você pode falar, mas Jesus pagou o preço na cruz. É verdade, ele pagou o preço na cruz. Mas nós também, se quisermos ser como Jesus, você vai pagar um preço e eu também. E às vezes esse preço não é fácil, não é? Como eu falei, não é em dinheiro, mas não é fácil. E eu tô falando isso porque você, com certeza, assim como eu, tem passado por muitas lutas e muitos problemas. Essa semana, várias vezes, várias pessoas me pediram oração. Mandaram mensagem pedindo oração por diferentes situações. E eu tenho procurado orar por essas pessoas e igualmente preciso de oração. E eu falei com uma dessas pessoas exatamente sobre isso, né? Que todos nós estamos passando por muitas lutas e eu preciso de oração também. A gente deve orar uns pelos outros. Aliás, esse é mandamento, né? Uma orientação do Senhor, orar uns pelos outros. E aí, eu gostaria que nós lêssemos, então, 1 Pedro 5,8. E 1 Pedro 5,8, de 8 a 10, diz assim: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haveres padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Queridos, eu quero falar uma coisa para você. Com certeza você está passando luta, mas a palavra do Senhor diz para nós sermos sóbrios. O que é uma pessoa sóbria? Hoje eu tive uma experiência de ir à feira de manhã e a pessoa que nos atendeu em uma das barracas já estava bêbado às 9 da manhã. Ele não estava sóbrio. Uma pessoa que não está sóbria, ele é mais lento para entender o que está acontecendo. Ele se locomove com dificuldade porque ele fica inchado pelo excesso de bebida. Ele fica todo inchado, fica mais dolorido, né? Chora à toa. A gente precisa ser sóbrio, vigiar, porque o inimigo está ao derredor, bramando como um leão, buscando quem possa tragar. Isso significa que ele vai usar pessoas e circunstâncias ao seu redor e ao meu redor para te enfraquecer e para me enfraquecer, para nos tragar, para nos fazermos parar. O meu e o seu compromisso não é com nenhuma outra pessoa desse mundo e nem com denominação nenhuma. O nosso compromisso é com quem morreu na cruz por nós e pagou um preço lá na cruz por você e por mim. A esse sim nós temos um compromisso. A esse sim nós servimos. E é por ele que nos submetemos a muitas situações que pela nossa carne nós teríamos vazado, desculpa o termo, há muito tempo. Mas é por amor a Jesus, porque ele não vazou da cruz. Ele foi até a morte de cruz por você e por mim. Vamos lá, continua o texto aqui de 1 Pedro. Sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Você não é a única, eu não sou a única pessoa que estou passando por aflição. Você que está ouvindo também está. E outras pessoas com quem você conversar também estão. Cada um com a sua dificuldade. Eu tenho uma prima que diz, cada um tem o seu cada um. E cada um tem o seu cada um tem a sua luta mesmo. E o apóstolo aqui está dizendo isso, o apóstolo Pedro, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Mas ele completa. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Então, queridos, você sabe por que você e eu estamos sendo tão provados? E por que o diabo está querendo te fazer parar?
Por que que ele usa bocas para te humilhar? Para que você não seja aperfeiçoado. Para que você não seja confirmado como um filho selado pelo Espírito Santo do Senhor. Para que você não se fortifique. Ele tenta te abalar e te enfraquecer. E ele vai usar pessoas e bocas, pessoas próximas para isso. Então, mas o Deus de toda graça, eu preciso crer, você precisa crer que o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, ou seja, você vai ser humilhado sim, querido, você vai ser meio pisado. Mas depois de padecer um pouco, o Senhor vai nos aperfeiçoar, confirmar, fortificar e estabelecer. Ele vai nos estabelecer no propósito que ele tem para mim e para a sua vida, na presença dele, que independe do que o homem vê. Deus está se lixando para o que o homem pensa de você. E você precisa também, sabe por quê? Porque se os outros te humilham, se os outros te rejeitam, Jesus te ama. Deus te ama e morreu na cruz por você. Podem abrir a boca quem quiser para dizer que te odeia. Jesus te ama. Jesus te ama. Isso é mais que o suficiente. Eu sou filha amada do Deus Pai. Pode uma mãe do seu filho se esquecer, mas ainda que ela se esqueça, Jesus diz, eu não me esquecerei de ti. Nas palmas das minhas mãos te tenho gravado. Está lá na mão de Jesus. Daniela. Tá? André. Está o nome de cada um de nós na palma da mão de Jesus. Ele nos amou primeiro. Pode ninguém nos amar, mas eu sou amada de Deus Pai. Você é amada de Deus Pai. Aleluia. E aí, queridos, nós precisamos entender isso. E entender e nos firmar nisso. Que Deus tem um plano para nós. Jeremias 29:11 diz que os planos do Senhor para nós são de paz e não de mal. Ele está nos aperfeiçoando. Por que Deus permite esse tipo de coisa? Porque Ele está nos aperfeiçoando. Ele está trabalhando em nós. O problema é que a gente perde o foco, queridos. O problema é quando a gente perde o foco, né? E aí nós aumentamos a dimensão do nosso problema, porque olhamos para ele. E aí, como desviamos o olho de Deus, parece que Deus diminuiu. Parece que a ação de Deus está menor, mas não está, sabe por quê? Foi eu e você que nos afastamos. Nos afastamos para olhar para a situação, nos afastamos para olhar para quem nos humilha, para olhar para a situação, para o problema. Não fomos chamados para isso. Fomos chamados para olhar para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé. É a Ele sim que nós precisamos. E aí, queridos, quando eu tenho essa atitude, a sensação de rejeição, de desespero, de solidão, ó, vai por água abaixo. Sabe por quê? Porque eu estou firmado no autor e consumador da minha fé, que me ama. A palavra do Senhor diz que com amor eterno eu te amei, e por isso com benignidade te atraí. E aí, quando eu entendo isso, o inimigo ele vai continuar usando situações e pessoas, quem ele puder, para te fazer parar, para tentar te tragar, para que você não sirva mais a Deus, porque nós somos chamados para servir. Mas nós vamos pagar um preço. Observe na palavra de Deus, todos aqueles que serviram ao Senhor, eles pagaram um preço, queridos. Ninguém teve vida de moleza na palavra. Quem serviu a Deus, não. Aqui, os 12... Não, o único que quis se fazer gracinha com esse mundo, né, não foi muito bem sucedido, não. Então, queridos, nós temos que ter um foco. Nós fomos chamados para servir. Né? Gálatas 5:13 diz assim, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Então, nós precisamos servir uns aos outros. Mediante o amor de Deus. E aí, queridos, eu preciso entender uma coisa. Nem sempre quando eu amo, eu vou ser amada. Muitas das vezes a gente vai dar o amor e a gente vai receber ódio, rejeição, humilhação. Boa noite, Vanderlei. Mas o que aconteceu? Se isso acontece conosco, queridos, em vez de você se sentir humilhado, entristecido, olhe pela palavra, significa que você está parecendo com Jesus. Porque Jesus amou e ele foi humilhado. Humilhado até a morte de cruz. Humilhado por aqueles que ele amava. Porque ele morreu por cada um. Cada um que bateu nele, cada um que deu uma chicotada nele, cada um que pregou um prego na mão dele. Ele amou e morreu por aqueles também. E nós fomos chamados para amar. Mediante o amor, nós precisamos servir.
Hebreus 6:10 diz o seguinte: muitas vezes somos humilhados ao nos dispormos, aqui está falando, né? Deus não é injusto, ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Hebreus 6:10. Então, muitas vezes nós somos, quando nos dispomos a Deus, nós somos humilhados, mas a palavra de Deus nos conforta com isso. Ou seja, Deus não é injusto, Deus está vendo. Deus vê o seu coração quando você tem o interesse e o propósito, você se preocupa com o outro, e você quer cuidar, e você quer ajudar. Se o outro não quer, e ele te humilha, Deus está vendo. Deus não é injusto. Está escrito aqui, ó, Hebreus. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e nem do amor que demonstraram por ele. Um ser humano, sim. Você ama. Enquanto você faz tudo que a pessoa quer, você é uma maravilha. A partir do momento que você falou isso que a pessoa não quer, ela te odeia. Isso não é amor de Deus. Isso pode ser qualquer outra coisa. Mas está longe, nem cheirinho do amor de Deus isso tem. Mas nós somos amados por Deus. E nós precisamos parecer com o nosso Deus e não com quem nos odeia. E aí aqui, queridos, nós precisamos entender. Deus não se esquece do que a gente faz. Deus não esquece da nossa dedicação a Ele. Deus não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por eles, pois ajudaram aos outros e continuaram a ajudá-los. Aqui o Hebreus fala isso. Atos dos Apóstolos 20:35 diz o seguinte. Olha só, em tudo o que fiz, mostrei a vocês que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse, a maior felicidade é em dar do que receber. O apóstolo Paulo disse isso. Atos dos Apóstolos 20:35. Então, queridos, maior felicidade é dar do que receber. O que a gente aprende com isso, queridos? Normalmente você pode observar, quem não gosta de ajudar os outros é egoísta e infeliz e orgulhoso. Está sempre mal-humorado, infeliz, porque só olha para o seu próprio umbigo. É uma pessoa rabugenta, o tempo todo reclamando de tudo. Por quê? Porque só olha para si, egoísta, não quer ajudar ninguém. Não quer fazer nada por ninguém. Nada que tire da sua zoninha de conforto. Está longe, anos-luz, não entendeu nada do que é o amor de Deus. Mas aqui a palavra diz que você e eu temos um compromisso com quem? Com a palavra, com Deus. E esse é o nosso foco, precisamos olhar para isso. Olhando para o autor e consumador da nossa fé. Esse é o chamado. Lucas 12:35-38 está dizendo assim: estejamos prontos para servir e conservem acesas as suas candeias. Esses tempos atrás a gente falou sobre candeia acesa. Como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu afirmo que ele se vestirá para servir. Fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Olha que maravilha. O Senhor está falando aqui. Ele quer nos deixar preparados. Para a gente estar preparado, a gente tem que estar servindo. Aquele que está com a candeia acesa, cheia do Espírito Santo, pronto para servir. Não por causa dos outros, para agradar os outros, mas porque entendeu o propósito bíblico, que é servir a Deus. Quando eu faço por quem eu vejo, eu estou fazendo a Deus que eu não vejo. E olha, quando eu faço isso, e eu estou fazendo isso porque eu estou vigiando, porque eu estou atenta, que eu quero fazer o que Deus quer para mim, e você quer fazer o que Deus tem para você, o propósito que Ele tem para você, e a gente ajuda uns aos outros e serve uns aos outros. Aqui está dizendo que no dia que o Senhor voltar, e Ele vem, porque Ele prometeu, e a palavra é fiel e está se cumprindo. No dia que o Senhor voltar, se nós estivermos vigiando nesse propósito, Ele mesmo, o Senhor, se vestirá para servir. Fará com que se reclinem à mesa. Nós estaremos à mesa com o nosso Deus. Já pensou nisso? Se reclinem à mesa e virá servi-los. Já parou para pensar? Coisa maravilhosa isso. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, ou seja, pode parecer que as promessas de Deus estão demorando. Pode parecer. Poxa, está falando que Jesus vai voltar há anos e não voltou. Pode parecer. Mas felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. A gente precisa preparar a nossa vida. Cheios da candeia, cheios do Espírito Santo, com a candeia acesa e cheia.
e preparados, prontos para servir. Servir uns aos outros. Porque quem ama, serve. E não é só o próximo, a Deus. Então, queridos, quem não está disposto a servir, eu aprendo nesse texto de Lucas que terá grandes problemas no dia da volta do Senhor. Porque aqui está falando sobre estejam prontos para servir e conservar as candeias acesas. Então, queridos, por quê? Como aquele que espera o seu Senhor voltar de um banquete de casamento. Então, eu estou servindo a Deus até Ele voltar. Porque quando Ele voltar, Ele precisa. Já viu? Até videozinhos engraçados na internet falando que quando o meu chefe chega, aí a pessoa está no computador, está vendo videozinho, está dormindo, está comendo, ou seja, não está servindo, não está fazendo o seu trabalho. Isso não pode fazer espiritualmente, não pode acontecer espiritualmente com a gente. Quando o Senhor voltar, eu não posso estar distraído, de bobeira, de perna pro ar. Eu preciso estar servindo. Eu preciso estar com uma atitude de serviço a Deus e ao próximo. E aí, queridos, e com a minha candeia, ou seja, com a minha vida, se enchendo do Espírito Santo, eu preciso de ti, Espírito Santo, me dá do teu óleo, me dá do teu óleo, me dá do teu óleo, porque só o óleo do Espírito Santo é que vai conseguir manter a nossa luz acesa para a gente conseguir enxergar que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é contra quem está te humilhando, te ofendendo, a nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade, a nossa luta é permanecer fiel até a morte para que a gente receba a coroa da vida. E aí, queridos, você vai manter a sua candeia acesa para que quando o Senhor chegar, bater a porta, né, a gente possa dizer que nós somos felizes, né, nós possamos dizer que somos felizes porque o Senhor nos encontrou vigiando. E aí sim, vamos entrar nas bodas do Cordeiro, como está dizendo aqui, e cearemos na mesa do Senhor. Então, queridos, a gente precisa se preparar, né? A gente precisa se preparar, queridos. Por que vamos continuar a servir mesmo sendo humilhados? Paulo nos responde em Gálatas 1:10. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Ou eu estou tentando agradar a homens? Se eu estivesse procurando agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Por que a gente fica anos a fio, se submetendo a uma situação de humilhação? Por quê? Porque eu não procuro agradar a homens. A gente precisa procurar agradar a Cristo. Porque Ele se humilhou até a morte de cruz, por amor a você e a mim. Então, o que hoje no mundo é pregado é exatamente o contrário disso, mas não é bíblico, queridos. E se nós queremos passar uma eternidade na presença de Deus, uma eternidade de paz para a nossa alma, a gente precisa buscar o caminho de Deus, que é o caminho do bem, o caminho da palavra de Deus. E aqui está dizendo isso, eu procuro agradar a Deus ou aos homens? Eu vou fazer as coisas porque eu quero agradar a Deus ou os homens? Os homens eu não vou conseguir agradar nunca. Nem Jesus conseguiu agradar todo mundo. Mas a Deus eu sei como agradar você também. É só a gente pegar aqui, ó, entender o que está dizendo e a gente consegue agradar a Deus. Então é mais fácil agradar a Deus do que os homens. E está dizendo aqui, se eu estivesse procurando agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Então a quem você e eu estamos querendo agradar? A quem vamos servir? Vou te falar, servir ao homem a gente paga um preço maior. Ainda que você receba um salário, talvez o preço que você paga até pela sua saúde física e mental vai ser muito pior, viu? Então, estamos vivendo em tempos muito difíceis, querido, lidando cada vez mais. A Bíblia diz que nos últimos tempos os homens seriam amantes de si mesmos, ou seja, pessoas extremamente egoístas e orgulhosas. E é o que a gente vê. Nós somos cercados de pessoas assim. Eu tenho certeza que você convive com pessoas que são assim. Nós somos cercados de pessoas assim, porque a palavra diz que nos últimos tempos isso aconteceria. E aí são pessoas que muitas vezes querem nos humilhar a todo custo. Elas sentem prazer em humilhar o próximo. Aí nós temos duas escolhas, né? Ou nós nos sentimos humilhados e mal amados, e essa pessoa conseguiu o que ela queria, e o diabo conseguiu porque usou ela para isso. E o que está agindo nela, porque a nossa guerra não é contra a carne e o sangue, mas o que está agindo nela para nos humilhar, se alegra e está conseguindo. Mas eu tenho uma outra escolha. Eu posso olhar para Cristo. A palavra do Senhor diz, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Eu posso olhar para Cristo, que me amou até a morte de cruz. E aí eu vou entender, eu sou amada. Você precisa repetir para você mesmo, eu sou amada. Pode qualquer pessoa querer te humilhar.
Qualquer pessoa, o seu sangue pode querer te humilhar. Mas maior do que esse sangue que corre na minha veia, muito maior, é o sangue da cruz. Muito maior do que o amor do sangue de veia, é o sangue da cruz. Muito mais precioso e poderoso. E esse sangue derramado na cruz diz para mim e para você: você é amado. Você é especial. Você é mais do que vencedor. Você pode todas as coisas em mim, porque eu te fortaleço. Eu te esforço, eu te ajudo com a destra da minha justiça. Eu nunca vou te deixar só. O homem pode te abandonar. As pessoas podem nunca mais querer te ver, mas eu estou contigo até o fim dos tempos. Eis que estou convosco todos os dias. Jesus disse isso. É isso que o Senhor diz para você e para mim. Então eu não estou sozinha nem você. Ainda que meu pai e minha mãe venham me esquecer, meu nome e o seu está gravado nas palmas do Senhor. Isso é que vale. O que os outros, o diabo está usando a boca de quem quiser para falar, pouco nos importa. Porque nós não procuramos agradar aos homens, nós procuramos agradar a Deus. E é Ele que nos ama. Ele que nos ama. Ele que ama você. Você é amado de Deus Pai. E é isso, queridos. E por isso nós vamos continuar servindo a Cristo. Porque quando nós somos amados, é fácil. É fácil servir. É fácil fazer por quem a gente ama. E por isso a gente vai continuar fazendo. Por Deus. Eu faço para Deus. E ainda que eu faça para alguém que não me ama, eu faço para Deus, não é para aquela pessoa. Ela pode até se enganar achando que é para ela. Mas eu estou fazendo é para Deus. Porque Ele sim é digno. Ele sim é merecedor. E Ele sim nos ama. Então, queridos, nessa noite, eu quero te orientar, né? Te dar uma sugestão para o bem e para a sua salvação e para a minha. Vamos escolher a segunda opção. Não olhar para a humilhação. Não olhar para as lutas, nem para os problemas. Mas olhe para o autor e consumador da sua fé. Olhe para aquele que te ama. E na hora da luta, você repita para você mesmo: eu sou amado de Deus, eu sou filho amado. Eu sou filha amada. Gente, um filho e uma filha amada por Deus, eu vou te dizer, Deus não é igual teu pai e tua mãe não, viu? Teu pai pisa na bola, tua mãe pisa na bola contigo, mas Deus não pisa não, querido. Deus não pisa na bola contigo nunca. Ele jamais vai te abandonar. E você é amado. Então, nessa noite, que você termine essa noite e comece essa semana se sentindo amada de Deus Pai. Crendo que Ele está contigo e que Ele é galardoador de todos aqueles que o buscam em espírito e em verdade. E que você possa continuar fazendo a vontade de Deus Pai, independente do que falem ou que pensem de você. Porque o que os outros pensam pouco importa. O importa sim o que Deus pensa de você. E sabe o que Deus pensa? Quais são os pensamentos de Deus a seu respeito? Está lá em Jeremias. Eu falei aqui, olha. Jeremias 29:11. Pensamentos de paz e não de mal. Os outros podem ter pensamentos maus a seu respeito, mas Deus tem pensamentos de paz e não de mal, para te dar uma esperança e um futuro. E é nisso que nós nos apegamos. Então, que nessa semana você possa ter uma semana cheia da presença do Senhor, se firmando nessa palavra poderosa, porque é ela que vai te dar força e ânimo para você vencer. E você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida. Vamos orar? Pai querido, amado Deus, eu quero te glorificar, te bendizer pela tua misericórdia com as nossas vidas. Porque o Senhor é o nosso advogado, aquele que cala a boca do acusador, Senhor. Todo aquele dedo, Senhor, acusador. Todo aquele, Senhor, que quer nos prejudicar, nos humilhar, nos fazer enxergar menos do que somos. Senhor, como o Senhor é justo. Como o Senhor é justo e bom, Pai. Como o Senhor é misericordioso, Pai. Eu te louvo, te agradeço por esse cuidado maravilhoso, porque a sua presença basta. A sua presença é suficiente para nós. A sua presença, Pai, a sua graça nos basta. Como diz o apóstolo Paulo, porque o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza, na nossa fraqueza. E que o Senhor cresça e a gente diminua. E o seu poder se manifeste para a honra e glória do nome do Senhor nas nossas vidas. Que nessa semana, Senhor, o Senhor vá à nossa frente, que possamos ser mais do que vencedores em Cristo Jesus, em todas as nossas lutas. Porque o Senhor é conosco. E eu te glorifico e te adoro já.
por cada vitória dessa semana, porque há de ser, em nome de Jesus, uma semana de vitória para a glória do nome do Senhor. Eu te exalto e te glorifico por isso, Senhor, porque eu quero me agarrar nas tuas promessas e na tua palavra, que é viva e eficaz e mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e vai até o fundo do meu coração e no coração de cada um que está me ouvindo, Pai, para dividir e separar tudo aquilo que é de ti e aquilo que não é, e tudo que não for, Senhor, retira da nossa vida, porque nós não queremos, só queremos o que é teu. E louvamos e agradecemos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Até domingo que vem estaremos aqui, se Deus quiser. A paz.